infância aqui? Como é que foi viver aqui? Conta aí pra gente. Ah, é uma delícia. Eu sempre gostei de interior. Tô clube, tem uma parte bem assim que São Paulo, esses lugares é um pouco mais distante pra gente. Aquele coisa de chegar final de semana, passar o final de semana no clube. O pai deixa de manhã, vai buscar à noite, volta chorando porque faltou tempo ainda pra jogar esporte, nadar, bagunçar. Então é uma delícia, cara. Eu tenho boas lembranças daqui. Paulo, você começou a fazer esporte com que idade? Não foi exatamente o tênis, né, que você... Não, eu comecei aos 5 anos, assim, uma busca pelo esporte. Começou aos 5 anos e eu participei de praticamente todos os esportes. Você estudou onde aqui? Aqui eu estudei no Peixoto Gomide. Acabamos de passar na frente agora, saudade. Meu pai era diretor ainda. Lembro. O Paulo, para quem não sabe, é filho do José Maria, que foi diretor muitos anos do Peixoto, da Escola de Música. Trabalhou comigo, inclusive. Fundador da Escola de Música, né? Fundador da Escola de Música e que, inclusive, dirigiu a escola no tempo que eu fui secretário aqui, entre 2005 e 2010, né? E aí ele era o diretor, você estudou, ele puxava muito sua orelha lá? Bastante. Eu aprontava muito na escola. Meu negócio, eu tive que estudar, mas meu negócio não era estudo, né? Não era estudo? Não, era esporte. Eu nasci pro esporte. Mas aí, esse primeiro contato na escola, aula de educação física, você jogava futebol, jogava basquete? Jogava, eu acabei participando de todos os esportes. Quando eu era pequeno, uns 5 anos ali, eu tinha um sonho muito grande que acabou virando assim uma grande obsessão, uma obsessão boa, né? Algo que me fez levar a minha vida inteira no esporte, que eu tinha que ser um profissional de qualquer esporte para poder realizar meu grande sonho. Então, para eu me tornar um profissional de qualquer esporte, eu tinha que tentar todos. E eu não era talentoso, eu não era um garoto assim que, como tenho vários amigos que jogaram no São Paulo, no Corinthians, no São Bento de Sorocaba, que são times de futebol, vôlei, de vários esportes, eles se destacavam e eu não conseguia me destacar. E então eu tinha um problema de não ser bom no esporte, como eu deveria ser para eu tentar ser um profissional. Não era aquele habilidoso, talentoso. E eu era esforçado, mas não era o suficiente e eu não conseguia encontrar o esporte. Então eu ia de galho em galho ali, cada hora eu estava num esporte diferente, entrava de cabeça no basquete, não tinha chance nenhuma, não tinha altura, não tinha nada. Aí eu entrava no vôlei, não alcançava a rede, tentei até atletismo. Eu tentei tudo que vocês imaginarem de esporte que havia na cidade na época, eu investi. Porque na época também não era tão grande a oferta. Não era tão hoje, grande, né? Exato. Hoje você tem até um monte de tênis. Hoje você tem um monte de opções aí, né? E o esporte, ele cresceu muito no país também. Eu venho de uma família de acadêmicos, né? Meu irmão é promotor de justiça, minha irmã tem 2 faculdades, meu irmão tem mestrado, doutorado. Meu pai, diretor de escola, diretor de faculdade, secretário de educação. Então, é muito difícil, né? Numa família de acadêmicos, assim. De letrados, né? Eu me destacar no esporte, né? Então, isso para eles era o fim do mundo, isso aí. Agora, como é que surge o tênis na sua... Qual é o primeiro dia, o primeiro contato, aquela primeira vez que você impunha uma raquete? Quando eu estava aos 14 anos, quase 14, eu estava investindo, a minha tentativa já estava bem frustrado no esporte, porque eu precisava encontrar um esporte para que eu me tornasse profissional e eu já tinha praticamente quebrado a cara em todos e não tinha dado certo nenhum. Nesse momento, eu saí de um jogo de futebol, eu fui pro gol para tentar me destacar. E nesse jogo eu tomei um frango e fui assim meio que expulso do time. Colocaram alguém da linha no gol, não tinha nem goleiro reserva. Ficou feio assim, eu fiquei muito irritado. Peguei minha chuteira, joguei em cima da árvore e falei, não jogo mais isso aqui. Saí chorando, há quase 14 anos, saí chorando do campo. Fiquei muito irritado, assim, queria quebrar tudo mesmo, tava muito bravo. E aí eu vi o tênis, eu vi uma final de um torneio de tênis no Clube do Venâncio, que passava do campo de futebol para piscina, para o restaurante, eu passava no meio das quadras.
E eu acabei vendo uma final e eu fiquei maravilhado com aquilo. Eu falei, uma coisa incrível. Aí eu falei, esse esporte é o único esporte que depende só de mim. Eu falei, é aqui que eu vou investir. Porque daí eu posso treinar mais, posso treinar sozinho, depende de mim. Então eu vou pra cima e vai ser no tênis que eu vou realizar o meu sonho. E foi aí que eu tomei a decisão naquele dia de que eu seria um tenista profissional, aos 14 anos. Mas você lembra assim do primeiro dia que você jogou? Assim, Lembro. Foi dificultoso para você? Foi muito, a foi mecânica do tênis? Muito. É um esporte, eu acabei indo pro pior esporte, né? A parte técnica do tênis é muito avançada, é um dos esportes mais técnicos que existem. É um esporte muito elitizado ainda no Brasil. É um esporte caro para se jogar, o material é caro, você precisa ter aula, você quer jogar... O acesso à quadra também não é tão fácil. Não é tão fácil. Você precisa ter alguém que jogue com você, então não é só você ter a quadra. Você já jogou, Daniel? Não. Nunca tentou? Não, eu não sei nem escrever a palavra raquete. Você já jogou, Luiz? Não, nunca tentei também. É um esporte difícil no início, principalmente. E a idade que você tinha, 13 para 14 anos, para iniciar no tênis, é tardio ou não? Foi uma das coisas que eu vivi muito, eu passei muito bullying no tênis por causa de eu ter começado tarde, porque é um esporte que se começa com 5 anos, 6 anos. Essa era a minha dúvida. Então você chega com 14 anos, é o momento que um jogador está entrando no profissional. 14 anos, a partir dos 14 anos você pode se tornar um profissional. Você pode marcar o seu primeiro ponto no ranking mundial acima de 14 anos. Você tem que estar com 14 anos completo. E você estava só iniciando nessa época? E eu, nesse ano, estava pegando pela primeira vez na raquete. Então, isso tornava tudo mais longe, né? Mais distante, vamos falar assim. Era mais difícil de eu me destacar em algo que eu escolhi praticamente o pior esporte. Porque se eu chego no futebol com um grande talento, se alguém me descobrir aos 16 anos e eu for bom, eu posso... Vai estourar. Não, eu posso em um mês me tornar já estar num time grande. Fazendo uma análise técnica assim dessa fase de começo sua hoje, você é um profissional do tênis, você se avalia assim como alguém que tinha um pré-talento já para isso, ou você era aquele cara que precisou desenvolver? Precisei desenvolver. Precisou desenvolver. Não tinha você não nasceu sortudo pro tênis. Não nasci para nenhum esporte. Eu percebi que eu era sempre mediano. Eu não era o ruim, o pior, mas eu não chegava... Não era nem eu não baixava... Porque algumas pessoas era têm, no meio para baixo, meu. Porque algumas pessoas têm... aptidão física, né? Exato, sim. exato. Por exemplo, o Ronaldinho, o Pelé, eles devem ter nascido já jogadores. É uma inteligência cinética, psicomotora, né? Eles têm uma predisposição já. O mental também é preparado para isso. O mental também absorve mais fácil. Eu acredito que a pessoa que tiver um pouco de aptidão física, se ela se preparar para qualquer esporte, ela consegue se destacar um pouco, né? A pessoa que já nasce com um pouco de aptidão física. Não, o Pelé, uma vez puseram o Pelé para jogar tênis, ele fazia tudo minimamente bem, assim, vamos dizer, né? Ele era razoável em tudo, porque era um esportista. E a gente teve experiência de alguns amigos nossos, né, Paulo? O Renato, o Souza, né? ele jogou no São Paulo, ele jogou tênis de mesa em, sei lá, 3 meses ele ganhava de todo mundo, que jogava há 2 anos. Ele foi jogar tênis, em 6 meses, você olhava ele jogando e falava, joga quanto? 4, 5 anos? Então, jogava num nível assim, já muito avançado. Para 6 meses era um absurdo, não tinha nem como sério, imaginar. né? Isso é absurdo mesmo. E tem até exemplos gigantescos, né? Como o Michael Jordan, no fim da sua carreira, ele resolveu jogar beisebol, né? Eles jogam o que eles quiserem. Beisebol. E o Ivan Lendl jogou golfe. Ele joga, exatamente. O cara, de repente, você vê, por exemplo, o Federer, hoje ele se aposenta, né? O Federer, se ele falar, eu quero jogar golfe, se ele quiser, ele vira um profissional de golfe. Por quê? Porque ele tem a cabeça que você precisa para absorver as informações e na hora de um jogo você conseguir estar solto o suficiente, isso é uma das coisas mais difíceis. Porque quando você tem aquela aptidão para o esporte, você tem aquele talento, na sua cabeça você já tem uma segurança de como fazer. Então, se você sabe fazer, você entra numa partida e faz. Uma pessoa que precisa desenvolver isso, ela passa muito tempo lutando para conseguir jogar com soltura, não jogar tenso, porque todos os esportes de alta performance exigem que você esteja muito solto, desde do atletismo, futebol. Se o jogador estiver tenso, primeiro que ele se lesiona, se ele estiver tenso, musculatura dura. Segundo, que ele não gera velocidade. E no esporte, sem velocidade, competitivo do jeito que é, você não joga nem futebol.
Então, as pessoas brincam no futebol, elas brincam descontraídas. Mas quando você vai jogar profissionalmente, existe uma pressão muito grande. Então, a maior guerra num profissional no tênis, é você conseguir relaxar o grip, a maneira que você segura o cabo da raquete, né? A maneira que você segura tem que estar muito solta. Se você estiver tenso, você não joga nível nenhum. E tudo isso se dá pela segurança do próprio atleta de acreditar que ele tem potencial para estar ali. É isso, nisso, confiança. Pesava muito, né, na sua biografia, até no release do livro, a questão psicológica do bullying também, né? Que você sofria muito, tem muitas vezes escritas, né? A palavra Exato. sofria bullying, e até o seu próprio treinador também, né? Ele Sim, desmotivava muito eu sofri você, né? muito bullying de treinadores. O tempo já, inteiro. já entrando nessa questão aí de você mudar os outros esportes e colocar o tênis como único esporte na sua vida, como é que foi esse processo? E conta desse bullying aí também, dessa situação de superação, né? Quando eu decidi que eu jogaria tênis, eu sempre faço isso hoje, mas eu sempre fiz, é uma característica que eu tenho. Se eu tenho um sonho, se eu tenho algo que eu desejo muito, eu falo, eu coloco para fora. Por exemplo, no tênis, eu entrei aos 14 anos, no primeiro dia de aula, eu falei, eu quero ser profissional. Então, você imagina eu chegar para um professor de tênis e falar assim, eu quero ser profissional com 14 anos de idade, mas você nunca jogou? Nunca peguei não acertava a bola e falando, eu vou ser profissional. Então, eu entendia que esse bullying, ele também fez parte do que eu acreditava. Era um bullying, eu acreditava que eu ia ser profissional e no primeiro segundo que eu pisei numa quadra, eu já falei que eu vou ser profissional. Então, a partir disso, eu já comecei a sofrer bullying. E é muito difícil. O bullying, ele tem um problema que na época não chamava bullying, não era bullying. Não era combatido. Não era combatido, era uma coisa assim, era uma tiração de sarro. As pessoas chegavam, apontavam o dedo na cara e falavam, nunca você vai conseguir. Eu falo que eu tive mais de 100 pessoas, bem mais de 100, que apontaram o dedo na minha cara e falaram, você nunca vai ser um tenista profissional. Nunca. Você tinha que ter começado aos 5 anos, não aos 14. Então, mas quem falava isso sabia a dimensão do que estava falando? Sabia o que é ser um tenista? Porque uma coisa é uma pessoa da área falar, outra coisa é alguém que quer mal você, eu tive né? pessoas que eram do treinadores. O treinador chegar e falar, eu te treino, mas você nunca vai ser um profissional. Isso não vai acontecer. De eu ter que discutir com o treinador e falar, você tem que me treinar porque eu preciso ser profissional. O cara fala, eu treino, mas não tem como você ser profissional. Eu vou pôr você na equipe de baixo, com criança. Eu sofria todo tipo, como o Fábio disse. Antes não era bullying, era simplesmente se falava. Hoje nós temos uma preocupação quando a gente vai falar com uma criança, com um jovem. Você não falaria isso nunca pra ninguém, Eu não Paulo? falaria nunca pra ninguém. Mesmo que você estivesse convencido disso intimamente. Mesmo que eu tivesse. Se alguém chega pra mim e fala, eu tenho o sonho de me tornar profissional hoje, você me ajuda a ser? Eu falo 100%. Porque se você tem esse sonho de ser e você tá assim, você tá focado nisso, você quer isso pra tua vida, eu te auxilio o que você quiser. Você pode falar, eu quero ser cantor, eu quero ser qualquer coisa. E é possível para qualquer um, depende da idade, talvez, né? Eu Talvez acho que uma pela pessoa minha muito história, idosa não vai conseguir, sim, né? Pela minha história, eu acredito que, lógico, dentro de limites, né? Mas eu acredito que para a pessoa ter um sonho, normalmente você tem um sonho de algo que, por mais que pareça impossível, tem que ser possível. é um sonho que você chega e fala, o meu sonho é ser cantor. Isso pode acontecer. A gente vê quantos cantores não viraram Susan Boyle, entre outros aí que chegaram em shows, em coisas, e de repente virou a vida deles de ponta cabeça. E era o sonho de ser. Eles tinham... Eu vi um Got Talent do Paul Potts, que é um cara que entrou nesses programas de talento, e ele falou assim, eu sinto que antes do programa, ele falou, eu sinto que eu nasci para viver como cantor. Só que ele vendia celular num país dele, numa cidade pequena, e aí ele canta e a vida dele, simplesmente ele virou... ele é cantor de ópera, não sei do que é, sei que ele virou um tenor.
Eu sei que ele virou um grande cantor mundial, fazendo final de ano em Hong Kong, em assim, grandes lugares. Então, eu vejo alguns exemplos de pessoas que conseguiram já tarde. Como você vê pessoas que... Tem um caso de uma senhora aos 85 anos se tornou advogada, como tem pessoas com 60, 70 anos hoje se formando e realizando o sonho da vida, que era ser médico, advogado, engenheiro. Então, eu acho que não existe tempo para você viver seu sonho. Você é São Paulino. Não tem perigo. Não é você? Não tem perigo. Mas eu tava lembrando aqui que o alemão que jogou no São Paulo, se não me engano, ele começou a jogar futebol aos 18 anos. Se não me engano, eu posso estar enganado. Eu tô tentando lembrar aqui, mas a minha cabeça não tá me ajudando. Mas é um caso... É difícil, você fez a pergunta, né, da pessoa. É difícil uma pessoa começar tarde no esporte e se destacar, né? Entre, é muito assim, difícil, é muito país, difícil, é muito difícil. Muito difícil. É muito difícil. Muito Você consegue, no meu caso, eu acabei me tornando 700 do mundo. De duplas, a categoria que eu queria, que eu gostava, e foi pensando em estratégia, para eu poder viver o sonho que eu queria, eu acreditei que nas duplas eu poderia me destacar, que eu era mais estratégico. E eu criei estratégia a vida inteira. Mas se a gente pegar todos os atletas das Olimpíadas, por exemplo, por todo numa sala e perguntar quando você começou. Eu acho que 5 anos para baixo. Né? 99%. 5 anos para baixo. Um grande atleta, 5 anos para baixo. Difícil alguém começar com 10 anos, porque o pai já coloca, é o pai investindo. Isso que eu ia comentar, né? Tem muito desse direcionamento também da família, do país, né? Você pega a União Soviética, finada, né? Na época, sempre teve grandes atletas, porque eles pegavam... 2 anos de idade, eles já começam a trabalhar. E é o seguinte, a vida da pessoa era aquilo. Né? Muita gente desiste da alta performance por isso. Eu tenho um conhecido que queria ser nadador profissional. Aí quando começou cedo, quando chegou aos 14 anos, que a rotina dele era natação das 5 às 8 da manhã, escola, descanso, natação das 14 até as 18h30 de novo, todos os dias, incluindo sábado. Aí chegou na adolescência e tal, o cara jogou a toalha, porque realmente a dedicação, né, necessária para alta performance, ela assim, faz você abdicar de muita coisa, né? E Paulo, que horas que começa, né, na sua vida aí, as coisas começam a acontecer? Como é que os frutos começam a ser colhidos e você começa a viver um pouco mais de perto esse sonho? Eu fui dos 14 aos 18, aos 16 anos, eu entendia que, 15 para 16, eu entendia que eu precisava sair daqui, porque onde eu treinava... Você esgotou o limite existia uma equipe que ela era a principal e eu consegui fazer parte dela com muito esforço, porque eu não poderia estar nessa equipe. E eu percebia que eu sofria mais bullying hoje, entendendo, né? Que eu sofria mais bullying do que aquilo me acrescentava. E para que eu queria viver... Jogamos regionais em 92 em Jaú. Jogamos. Representando Itapetininga. É verdade. Né? Mas foi depois, né? Eu, você e o Marcelo Gomes Pires, em 1992 em Jaú. Eu já estava em Americana. Já. Você tinha um gol vermelho. Eu já estava em Americana. E abastecemos na escola lá para ir embora. Você eu lembro. Fomos pedir gasolina lá em Jaú, isso. É verdade. 92. E a gente jogava direto, né? Você jogava bastante, né? Joguei muito, joguei handball. Apaixonado por tênis. Todos os esportes, muito, né? Eu fui também handball, eu tentei tudo, né? Eu tentei de tudo. Assim, eu joguei handball, joguei regionais, handball, era lá o segundo, terceiro goleiro, mas eu fui lá. Eu buscava, de alguma forma, estar envolvido no esporte, cara. Não podia desistir. Depois do tênis, aí eu falei 100% tênis. Eu achei interessante sua trajetória, porque você falou que você, depois de um certo tempo, decidiu que o esporte de grupo talvez não fosse a melhor opção. E passou por um esporte individual, onde você seria o único responsável pelo seu desempenho. Mas aí acaba que você acaba entrando em duplas, né? Quer dizer, você volta um pouco para um trabalho em equipe. Lógico que você conta só com uma pessoa daí, mas eu achei interessante isso. Saiu do grupo, foi para o individual. E depois como identificou o seu talento de estrategista, achou legal trabalhar de forma cooperativa novamente. Eu achei interessante.
eu fui dos 14 aos 18, aí eu fui para Americana, depois fui para Campinas, depois fui para Americana, peguei um treinador lá que falou que não ia me treinar porque ele era um cara da equipe do Kimair, que é um ex-jogador profissional aí de nome, é um cara bem conceituado no país, no esporte. E aí ele falou que não ia me treinar porque eu jamais seria um profissional, que não teria como. Então esse tipo de assunto eu sofria muito. Mas o Paulo, por exemplo, em 92, lembro bem, simples, você jogava muito bem, né? Tanto que representou a cidade. Quando é que da simples vai para a dupla, né? Quando é que você começa a perceber que você era um grande... Porque só para o telespectador entender, são modalidades diferentes em alguns aspectos, né? Você vê que os primeiros do mundo em dupla não são necessariamente os primeiros do mundo em simples. Quando é que você migra? E os de simples também em dupla, né? Exatamente. O número 1 do mundo de simples, às vezes, é 200 do mundo de dupla, porque não é a categoria dele. E vice-versa, né? O tênis tem 3 categorias, né? Dupla masculina, né? A categoria de simples, a categoria seja masculina ou feminina, duplas... E dupla mista. E dupla mista. Dupla mista é só em grandes torneios, grandes LAN e tal. Então, para nós... mortais ali, simples e dupla. Mas o Paulo Camargo duplista, quando é que surge isso? Aos 18 anos, eu sofri um acidente de moto aqui na cidade, bati assim, numa velocidade muito alta e eu acabei parando de jogar tênis depois disso. Tentei voltar, mas não deu, fiquei 8 meses, quase 10 meses machuquei muito feio. E após isso, eu acabei parando de jogar. E aí eu fiquei, dos 18, eu fui um juvenil muito fraco. E dos 18 aos 29, eu passei bebendo. Por não viver meu sonho, eu falei, eu não vou mais poder viver meu sonho. E eu realmente fui ladeira abaixo e passei até os 29, bebendo muito. E no final dos 29, isso sem pegar numa raquete, durante todo esse tempo, foram mais de 10 anos sem pegar numa raquete. E aí... Você chegou a ter problema com álcool? Não? Muito. Eu bebia todos os dias, assim, 10 doses de uísque, 12 doses por dia, e final de semana eu tomava garrafas de uísque, assim, eu caía era levado para casa carregado, e no final dessas tentativas dessas bebedeiras, né, no final eu já estava, assim, quase que me matando, estava em depressão, já estava com pensamentos ruins, já estava entrando assim, e eu nem sabia o que era depressão na época, porque não era hoje. Você escuta algum tipo de coisa, você já fala, opa, vamos dar uma atenção. Hoje fica assim mais rápido, né? Hoje é mais rápido. E naquela época você não sabia, era tudo sozinho. Tanto que minha família não sabe de nada. Morei sozinho, minha família não conhece a minha história. Porque eu nunca fui de falar dos meus sonhos para eles. Porque eu sabia que eles eram contra. Então eu escondia tudo deles, os meus planos, tudo. Tanto que eu falei, eu estou lançando um livro, a hora que o livro lançar, eles vão ficar surpresos em conhecer a minha história. Porque pela minha visão, pelo que eu vivi... Você poupava de perrengues das coisas? Não, eu não falava porque eu ia ser criticado, minha família é muito dura, entendeu? Meus irmãos são acadêmicos. Mas eles foram apoiadores da sua carreira? Não. Não foram? Não. A minha família sempre foi contra essa ideia de eu estar no esporte. Porque na verdade, eles queriam me proteger, eu acredito. Então, por proteção, você quer viver sonho nada, não tem que viver nada. Falaram não com amor, amando, é isso? Isso, mas não assim... Eu acho que tem um pouco esse instinto do grupo, né? O grupo, ele quer que os membros do grupo pensem de forma semelhante. Quando o seu interesse destoa completamente, total, o grupo estranha, né? Meu pai falava que jogar tênis era coisa de vagabundo, por exemplo. Porque meu pai entendia que o esporte não era coisa para quem é sério. Ele tinha preconceito do esporte. Então, era um grande problema eu chegar e falar de esporte lá. Mas ele viveu também o profissionalismo muito diferente, né? Muito, no futebol, por exemplo, os valores eram outros, as pessoas jogavam por amor, a coisa começou numa outra época. Ele não entendia o que o profissional poderia me trazer. Se ele entendesse, ele ia falar, não, você tem que ir nisso. Mas o esporte como um todo hoje também passa por essa transformação, né, Paulo? Das pessoas conseguirem trabalhar, porque eu lembro de, estando mais novo, eram poucas as pessoas que conseguiam viver do tênis, eram poucas as pessoas que viviam exato, era muito mais difícil na época. E hoje você vê que dá, né? Hoje dá, hoje o campo abriu. Hoje você pega os jogadores, treinadores que ganham muito mais que
Você pega hoje o beach tênis que está em alta, você pega os professores de beach tênis, eles ganham mais do que diretores aí de grandes empresas, entendeu? Aliás, sobre isso, Paulo, também em questão futebol, por exemplo, tem muitos jogadores que jogam a Série C, algumas categorias menores que preferem jogar na várzea, né? Que ganham mais dinheiro. Exato. Do que não profissionalmente, do que jogar profissionalmente. Em conversa com alguns atletas, eles falam que é melhor pra gente, porque daí vai lá, joga, ganha. Se juntar todos, né, os pequenos ganhos que a gente ganha jogando na várzea, é melhor do que estar jogando em um time profissional de baixa categoria, podemos dizer assim. Então, realmente, o esporte ampliou muito, né? A forma de você conseguir um sustento com o esporte hoje diversificou, né? Você pode ter uma escolinha de futebol. Você pode dar aula, você pode dar aula, você pode ter um canal no YouTube, você pode ser um influencer do esporte. Então, a gama abriu muito. Você não precisa ser o profissional, o topo da pirâmide para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro. Na época que eu estava no tênis, era quase impossível. Na minha época. Ou você seria tênis, um não tinha essas treinador, coisas ou eu seria um professor, ou eu teria um patrocínio, alguma coisa que é muito difícil. E a galera que fazia educação física na nossa juventude, por exemplo, eles tinham um campo limitado de trabalho. Exato. Hoje pode ser personal, pode trabalhar em fábrica, fazer ginástica laboral, tem tanta coisa. Tem muita coisa. Era mais limitado. Alguns eles montam empresas que prestam serviço para outras empresas, né? Exato. Vão cuidar da ergonomia. Condomínios hoje tem muito, é uma coisa que não existia, né? Você pega condomínios hoje. Sim. Então, eu estava realmente numa época que eu não era talentoso. Eu não tinha muita chance. Eu era um juvenil muito fraco. O próprio bullying que eu sofria, porque o tênis, ele favorece um pouco do bullying, vamos falar assim. Porque, eu vou dar um exemplo. Eu chego e falo que você é profissional. O Fábio joga por diversão, ele joga mais que eu. Ele olha, ele fala, você nunca vai ser. Por quê? Porque é óbvio que não vai ser. Se eu que não sou nada, jogo mais que você, ganho de você, você nunca vai ser. Então o tênis tem muito... Quem joga mais que você, acredita que você é uma tiração de sarro, vamos falar assim, no tênis. O cara que joga mais olha pro outro para baixo. Ele joga um pouquinho a mais, ele pode não ser nada. Mas o tênis tem isso, é um esporte que tem isso. Eu acho que o esporte individual, no geral, né? Tem. Ele deixa mais latente a sua performance. Eu sou de um nível, você é abaixo, o cara olha para você assim com uma maneira... Tênis, talvez natação, artes marciais, né? Porque a sua performance é sua. Só depende de você. Não tem como você diluir isso no grupo. Então, quando é um grupo, claro. Você pode até, você tá no futebol lá, você vai lá, você faz 2 gols numa partida, você vira herói, né? Quanto jogador profissional que tem aí que é questionado, né, de futebol? Puta, como é que esse cara tá lá? E aí, Paulo, me conta uma coisa, aí você começa na dupla. Você tinha um parceiro fixo para ter um entrosamento? Você, como é que o duplista ele vai construindo a sua história? Como é que foi? Quando eu voltei aos 29 anos a jogar, eu voltei e... assim, como amador, e tomei uma decisão de que eu ia parar com bebida, parar com tudo, ia ser profissional. E eu voltei como amador. E aí eu percebi que eu tinha que tomar algumas decisões para criar uma estratégia, para criar um caminho que eu pudesse seguir. Esse caminho não poderia ser na simples. Então eu falei, eu vou para a dupla, porque a dupla ela é mais estratégica, ela é mais trabalhada. Eu não preciso ter aquela movimentação que o jogo de simples exige. Ela aceita um jogador de idade mais avançada? Ela aceita, era uma outra opção, porque eu estava com 30 anos quando eu decidi que eu ia ser profissional. Então eu estava 40 quilos acima do peso, mais 10 anos sem pegar numa raquete, e eu tomo a decisão de que eu vou ser profissional. Então isso foi algo muito impactante. Você resgatou o sonho da decisão. Eu resgatei o sonho. De ser profissional. Eu tomei assim um porre muito feio. Mas você conseguiu largar a bebida daí? Foi nesse dia eu larguei, eu tomei um porre muito feio, eu tomei meus remédios junto, eu quis pôr um fim em tudo, porque eu estava realmente numa depressão. Quase um suicídio? Eu tentei. Você tentou? Eu tentei um suicídio e passei muito mal, e depois disso fiquei uns 4 dias assim, muito, muito mal mesmo, de cama assim, internado em Americana, minha família não soube, eu fiquei muito mal, e nesse dia eu decidi que eu ia, na cama, eu decidi que eu ia... sair dessa, né? Que eu ia parar com bebida e ia me tornar um jogador profissional. E aí eu anunciei... Você retomou o amor pela vida. Voltei. Eu resgatei aquele sonho, eu falei, não, eu vou viver isso, chega. E aí eu anunciei. Gente, eu vou parar de trabalhar, eu vou parar de tudo e vou voltar a jogar.
Teve uma influência espiritual também? Teve. Tem Deus na sua vida? Tem. Eu falo que eu passei quase que 10 anos ali longe de Deus, abandonei tudo, comecei a viver minha vida no meu braço e nesse momento eu entendi que eu tinha que entregar minha vida de outra forma e aí eu fiz as mudanças que eu precisava fazer. E você falou também, né, da questão da depressão, da tentativa de suicídio. No seu livro também retrata a questão da sua avó, né, que ela queria também, né, sonhava com você, esse sonho de ser tenista profissional, e ela acabou falecendo e tornando você, com 18 anos também, um pouco depressivo também, Sim, né? Depois que a minha avó era a única pessoa que falava, você vai conseguir. Ela me tratava como um filho e ela falava, você vai conseguir. Você não pode nunca desistir porque você vai conseguir, não importa, você vai conseguir. Então ela era praticamente a única pessoa que me apoiava em relação a esse sonho. E eu sempre tive essa lembrança dela me falando desde o momento que eu resolvi voltar e jogar o profissional. E aí eu voltei aos 30 anos e aos 31 marquei meu primeiro ponto no ranking mundial. É isso aí. Olha, a gente está aqui conversando aos telespectadores. Eu informo que nós estamos conversando com o Paulo Camargo, que está contando a trajetória dele do tênis profissional. E é uma trajetória que não é só do tênis, é uma trajetória de vida. Estou aqui agora nessa câmera. É uma trajetória de vida contada num livro, contada num filme. A gente vai saber desses detalhes e mais muitas outras coisas. Daqui a pouquinho vamos para um rápido intervalo. E Fábio Miranda está na volta aqui com a gente, hein? A gente vai voltar já! A Unimed Sul Paulista é uma empresa de todos e para todos. Temos orgulho em contar com o talento de pessoas com necessidades especiais. Colocamos cada dia mais nossa prática de inclusão e diversidade. Afinal, somos todos iguais nas diferenças. Unimed Sul Paulista. Cuidar de você. Esse é o plano. Revista Top da Cidade, que leva um conteúdo de qualidade para Itapetininga e região, completa 10 anos. E vem aí o nosso especial. Aguarde. Quem é top está na top. Seja top você também. Desde 1993, a Orocento Prime está em Itapetininga oferecendo o melhor em tratamentos odontológicos e estéticos. Ao longo desses anos, evoluímos e unimos a melhor tecnologia, os melhores profissionais e o melhor atendimento para proporcionar o que é mais importante: qualidade de vida. Hoje, contamos com profissionais especialistas em todas as áreas da odontologia e estética. Somos a maior clínica da região, com amplo estacionamento e acesso rápido pelas principais vias da cidade. Orocento Prime, cuidando do seu sorriso. 12 horas e 43 minutos, estamos de volta hoje conversando com Paulo Camargo, contando várias coisas muito legais, muito tênis. Falamos muito de tênis, mas a gente precisa também falar de cultura, porque o Paulo está lançando um livro. Vamos falar do livro primeiro. Paulo, conta aí para nós. Toda essa saga e mais muitos detalhes que envolvem tudo isso aí se transformando num livro. Conte para os telespectadores. Foram 4 anos escrevendo e na pandemia eu consegui finalizar o livro no final da pandemia. Já dá para dizer que acabou, né? Há uns 6 meses atrás eu consegui finalizar o livro, mas eu precisei de muito tempo porque era muito difícil escrever a história, viver aquelas emoções, porque você não escreve de uma maneira... Você não coloca em terceira pessoa, né? Você coloca o seu sentimento ali quando você está escrevendo alguma coisa sobre você. Então é muito difícil, porque à medida que eu ia escrevendo, eu não entendia parte da história. Eu não entendia por que eu aceitei viver isso, por que eu aceitei. À medida que eu ia lembrando dos detalhes, eu falava, por que eu passei por isso? Por que eu não parei aqui? Por que eu não desisti?
Por que eu continuei? Por que eu aceitei passar por tudo isso? Eu não entendia qual que era a lógica, o objetivo de eu ter essa busca por esse sonho. Para mim não fazia sentido. Eu tive o sonho quando criança e eu queria realizar de qualquer forma, mas não fazia sentido para mim passar por tudo aquilo por esse sonho. Porque na minha cabeça eu não sabia onde esse sonho ia me levar. O que ele me trouxe? Eu ter buscado um sonho, eu ter corrido atrás dele, o que isso trouxe para minha vida? Eu não sabia enxergar isso. Então foi muito difícil terminar o livro, porque chegou uma hora que eu tinha que começar a fazer revisão, ver o que eu escrevi até ali, aí eu tinha que parar, eu saía, chorava escondido, não deixava ninguém ver, não conseguia lidar com aquelas coisas, eu falava, tem alguma coisa errada. Foi aí que eu fui conversar com um coach, um amigo meu, Tadeu. Eu fiz uma hipnose também com o pessoal da Cortex. Então, eu consegui perceber que através dessas ajudas, eu estar com o mentor me mostrando o que foi minha vida, mostrando que eu não tinha sido um grande tenista, que eu me tornei um grande tenista no final. Mas o tempo inteiro que eu estive no tênis, foram 5 anos depois dos 30 anos, jogando profissionalmente, eu estive como um amador que se tornou profissional. Eu primeiro entrei no tênis, depois que eu fui batalhar para eu conseguir jogar do nível próximo aos profissionais. Mas eu fui para tomar bolada mesmo, eu fui porque eu precisava viver um grande sonho, e para eu viver esse grande sonho, eu teria que estar dentro de um profissional, dentro de um torneio profissional. Então eu fui buscando cada vez torneios maiores, e isso foi muito difícil de colocar no papel, entendeu? Porque é muita emoção envolvida. Fábio Miranda comigo aqui, boa tarde. Boa tarde, Fábio Sacco. Antes de você fazer qualquer comentário, conte para nós onde você estava. Pois é, deixa eu justificar aí. Obrigado, Daniel. Obrigado, Obrigado, boa tarde, Dr. Fábio. Obrigado, Paulo. Parabéns, eu estava ouvindo à distância aí. Nós fomos acompanhar a presença do governador Rodrigo Garcia, que está em Itapetininga, numa agenda de campanha hoje. E a caminhada começou meio-dia. Foi o horário marcado aí para a nossa coletiva de imprensa. Então eu até falei com o Paulo mais cedo, Sim. né? Pedindo desculpas aí pelo meu atraso. Mas dentro do jornalismo independente, né, Fábio? Essa que é a proposta da TVI. Então nós já havíamos entrevistado o Fernando Haddad, que é o candidato pelo PT. Então, dentro da igualdade de espaços, fomos conversar com o Rodrigo Garcia e a gente conseguiu. A gente tem aí um take aí de uma conversa que a gente teve participando da coletiva de imprensa minutos atrás. Você foi bem tratado pela bancada do Telescópio? Com certeza. Muito bem tratado. O Luiz Gustavo se portou bem, Fábio? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Então haverá reunião, logo após o programa vai ter reunião administrativa aqui pra gente conversar, né, Luiz? Mas o Paulo é um amigo querido, ele tá super à vontade aqui, tá em casa, Não, ele tô gosta tranquilo. muito. Ajudou o Luiz Gustavo aqui? O Luiz se comportou bem com o Paulo. Eu quase aqui, não deixei ele, para quebrar o galho dele, eu quase não deixei ele falar muito, né? Eu queria já entrar atrapalhando aí a sua organização aí, Mande. Fábio. Sempre, né? Para saber mais do livro. Sim. Tem previsto o lançamento do livro aqui na cidade de Itapetininga? Eu estou com a finalização, já foi para diagramação, a Certo. fase final, já recebi, então agora eu estou só dando a última conferida em tudo. E eu acredito que umas 2 semanas esse livro já esteja lançando, e aí eu vou estar vendo aqui para fazer um lançamento, sim, pegar uma data para fazer o lançamento. Seria legal no clube fazer Sim. alguma coisa, um bate-bola ou um workshop de dupla também. Eu porque acho. todo mundo gosta muito de dupla aqui. Aí na eu vou cidade, né? bolar. A história ficou bem interessante, ficou uma história, eu consegui pôr para fora, através de palavras, vamos falar assim, tudo que eu senti. Então eu procurei colocar de um jeito que passasse a emoção do que eu vivi. Então é uma história que hoje, depois que eu me tratei, vamos falar assim, que eu fui... Aliás, todo mundo deveria fazer terapia, porque isso traz Autoconhecimento, né? muito importante você entender quem você é realmente, o que você precisa melhorar. E depois que eu entendi, eu consigo hoje falar da minha história com prazer, sabe? Eu consigo contar ela consigo contar em terceira pessoa, consigo me divertir com ela muitas vezes. E essa história, ela ficou muito legal, sabe? Ficou uma história... Não é um livro de ficção.
Não é uma história real, 100% real, mas a história, hoje eu entendo o quanto ela é maluca, o quanto ela é surreal, assim, em termos do conteúdo, das coisas que eu passei, das coisas que eu aceitei passar por um sonho. Quais são as coisas assim mais marcantes para você, assim, que deve ter uns episódios assim isolados que difícil de apagar da memória? Foi mais difícil escrever o momento que eu perdi minha avó. Que eu tinha voltado de um torneio de... Essa avó é materna ou é paterna? Materna. Materna. Eu voltei de um torneio, foi o primeiro torneio paulista que eu tinha jogado na minha vida, assim, em Presidente Prudente. E eu tava muito chateado porque eu joguei mal e eu fui muito zoado, né, como se diz na gíria. E eu tava muito chateado e eu tava, assim, desanimado com o esporte, achando que eu não ia conseguir nunca... realizar o meu sonho, e eu estava conversando com a minha avó, e eu perco a minha avó. E você tinha uma ligação especial com essa avó? Muito. Eu tratava ela como minha mãe também. Eu tinha minha mãe, tenho até hoje, graças a Deus, mas eu tinha assim, ela como uma pessoa, uma das mais especiais da minha vida. Eu era muito grudado a ela. E ela morava com você? Morava com a gente. Foi uma perda importante. Ela falou que nunca era para eu desistir, que nunca eu deveria desistir dos meus sonhos, que eu nunca podia esquecer isso, que eu não podia deixar que ninguém tirasse isso de mim, que isso era meu e que eu ia conseguir, e ela morre em seguida. Então foi algo assim muito difícil de pôr no papel. Mas ela foi uma estimuladora, ela proporcionou você se inspirou nela? Muito. Ela que me ajudava a convencer meus pais a me deixar jogar, a comprar raquete, ela que foi a pessoa mais importante ali no meu início do tênis. E você dedica a ela uma parte dessa vitória sua? Eu acho que tudo que eu faço até hoje, assim, eu entendo que é graças a ela, que, lógico, minha família está envolvida, meus amigos, todos, né? Mas ela eu coloco como uma pessoa marcante, assim, que para mim foi uma das partes mais difíceis de escrever do livro. E tem um momento que você marca o primeiro ponto na ATP. Esse é um momento relevante na sua história, escrita no livro também? Também. Foi um momento que é também difícil, porque ele é muito emocionante, né? E você trata isso de uma maneira especial no livro? Trato. Eu explico o quanto... Como é que foi esse primeiro ponto, Paulo? Conta em que cidade aconteceu, que torneio? Eu tinha acabado de voltar a jogar profissional. Eu tinha emagrecido, acho que 40 quilos, 35 quilos em 4 meses. E ficou num peso 10? Aí eu sequei, fiquei assim, em forma. E comecei a me dedicar ao profissional, comecei a treinar, larguei emprego, larguei tudo. Fui muito criticado nessa época, muito criticado. Eu sofri muito bullying nessa época. As pessoas se reuniam, davam risada, apontavam o dedo na cara, falavam que eu era vergonha alheia, que era ridículo eu estar tentando viver esse sonho, que era um absurdo, que eles ficavam revoltados, pessoas que eu não me conheciam, me agrediam assim verbalmente, que era uma coisa que eu não entendia, como que alguém chega para outra pessoa que não conhece, ou em que direito eu posso chegar e falar que você não vai conseguir, eu não entendia isso como funcionava. Todas as pessoas se afastaram de mim, e eu entrei de cabeça e comecei a trabalhar para tentar arrumar um torneio profissional para jogar. E aí ia ter um torneio em Americana, na cidade que eu morava na época. Eu já tinha saído daqui. E nesse torneio, eu marquei uma reunião, fui para São Paulo e conversei com os organizadores do torneio. E eu não entendia o que era profissional, eu não sabia como funcionava, eu não tinha ideia, eu era um amador. E eu falei, eu sou um especialista em duplas. Cheguei numa reunião para os donos do torneio, falei, eu sou um especialista em duplas. Eu quero jogar. Eu tenho um sonho de ser profissional. E eu sou um grande jogador, e eu fiz um marketing pessoal lá um pouquinho exagerado, e falei, mas você já está na hora de se aposentar? Eu falei, então, eu quero me aposentar marcando o meu primeiro ponto no ranking mundial. Então eu me apresentei como uma pessoa que estava voltando a jogar, como um grande jogador, que não tinha ponto no ranking mundial, e que queria jogar o torneio para marcar o ponto e me aposentar. E que isso era um sonho da minha vida, e que eu precisava desse torneio para realizar esse sonho. Então eu criei um filme para as pessoas e me vi aonde eu queria estar. Eu não me apresentei como quem eu era, eu me apresentei como quem eu seria. Porque senão eu tinha que me convencer que aquilo era verdade. Então essa foi uma das estratégias que eu usei. E eu acabei convencendo eles a deixarem que eu tentasse arrumar patrocinador, e se eu conseguisse arrumar, eu ganharia os convites, que eram 3 eventos, 3 torneios mundiais.
E aí eu acabei conseguindo mais do que eles pediram em patrocínios, fui atrás, conversei com todas as pessoas que eu conheci americana e garimpei mesmo e acabei conseguindo. E aí elas deixaram, eram 2 organizadoras, e deixaram eu jogar. Aí eu joguei o primeiro torneio, perdi. Então, mas aí em Americana mesmo o torneio? O primeiro foi Americana. E você lembra contra quem? Quem jogou do seu lado? Eu joguei com um amigo meu que era dono de uma academia lá de tênis, que eu acabei me tornando sócio dele por causa do tênis. O cara jogava bem ou não? Era Rogério Kawakami. Ele jogava... Ele era um cara, um nível assim... Ele o japonês? O japonês. Primeira classe, eu sei. Ele era, acho que, segunda classe, depois passou para primeira, mas ele jogava num nível que eu não jogava com ele. Eu não tinha como jogar com ele. E ele, pro profissional, era nada. Assim, ele não tinha a mínima condição de jogar um profissional. E eu não tinha condições de jogar com ele. Mas ele, por algum motivo, falou para mim do torneio. Vamos. Ele sabia o quanto eu queria. E ele não tinha nada a perder. Ele falou, meu, vamos. Você era um craque esse japonês, não para profissional, mas um craque. Ele era o craque, ele era bom. Eu joguei 2 vezes com ele, apanhei horrorosamente. Foi um massacre. Ele era bom. E ele sabia do meu sonho, e ele era um cara assim que eu também tenho uma gratidão muito grande, porque ele falou, vamos jogar junto? E eu falei, nossa, vou jogar com o Rogério, né? Só que eu não sabia que ele, perto dos profissionais, ele era simplesmente um zero à esquerda, ele não tinha como. Ele jogava bem, mas pro profissional, eu não sabia que era outro mundo. Sabe, você tá de kart, achando que você é rápido e você vai correr numa Fórmula 1 contra carros de Fórmula 1 com um carro de kart. Então não existe chance disso acontecer. E o que a gente estava vivendo era isso. Então a chance de ser profissional realmente era muito difícil. E eu não sabia. O fato de eu não saber também era bom, porque eu queria tanto aquilo que eu falei, eu vou conseguir de um jeito ou de outro. Então eu vou tomar bolada, falavam que eu ia tomar bolada. E aí eu corri atrás desses torneios com ele. E entramos, consegui os convites, eu consegui. E aí a gente foi jogar o primeiro torneio, tinha lá 50, 100 pessoas na arquibancada, olhando, você acredita que as pessoas foram até o torneio para ver se eu tomaria uma bolada? Eles fizeram aposta nas arquibancadas para ver se eu tomava 1 ou 2 boladas, ou mais. Nível de confiança, eles foram para me ver, o pessoal foi para me ver tomar bolada. E eu peguei uma dupla, Eduardo Boher, que era acho que 250 do mundo, e Portal, que de dupla, eles eram 250 e 230. Eles eram cabeça 1 ou 2 do torneio. Tava o Marcelo Melo, que foi número 1 do mundo, jogando. Então eles eram um dos principais... Marcelo Melo foi o número 1 de dupla do mundo, é isso? Do mundo. Eu joguei 6 vezes contra ele. Brasileiro. Número 1. Foi há pouco tempo. Você jogou 6 vezes do lado de parceiro, não chegou a jogar com ele? Joguei contra, perdia 6, porque ele era realmente 2,08 metros de altura. É aquele cara que faz diferença, não, seja total. Por isso que ele foi número 1. Né? Por isso que ele estava aí, está hoje também entre os principais, né? Então ele é muito bom. E eu joguei várias vezes com ele. E aí, nesse torneio, nós perdemos 6-0, 6-1. Aí eu fui para Santos jogar na semana seguinte, mas joguei bem. Não tomei a bolada, que todo mundo achou que eu ia tomar, mas deu tudo certo, joguei bem, falei, dá pra jogar mais, eu preciso treinar mais. O meu parceiro olhava e falava assim, como assim dá pra jogar mais? A gente não viu nem a cor da bola. Eu falava, não, a gente vai ganhar. Não importa como a gente vai ganhar. E fomos pra Santos, eu já fui com outra cabeça, já achando que era possível ganhar, e aí a gente pegou o Pablo Cuevas, foi 14 do mundo. Pablo Cuevas foi 7 do mundo de dupla. E 14 na simples. E 14 na simples. Então o cara, ele é um argentino, é uma fera, é um fenômeno aí, é um dos maiores tenistas da Argentina. E aí a gente perdeu também, acho que foi 6-2, 6-3, mas já foi um jogo legal. Já joguei de igual para igual, eu já estava acreditando que era possível. E porque na minha cabeça eu montava o meu mundo lá, eu tinha o meu mundo que eu vivia sozinho nele, e nele era possível. Então eu sempre me blindei das pessoas que iam falar, não dá, esquece, você nunca vai ganhar. Eu nem escutava. Eu falava, né, não dá, né, é difícil, tal. Na minha cabeça eu falava, não, vou dar um jeito e vou ganhar desses caras. E aí fui para Santos, que é o meu 3º torneio e último. Se eu perdesse esse torneio e não marcasse meu ponto, para eu marcar um ponto e me tornar um profissional, eu tinha que ganhar pelo menos uma partida da chave principal da qual eu tinha o convite. Eu consegui o convite, que era o mais difícil. Então tá lá já era lucraço. Sim. Já estava jogando torneios profissionais, mas eu não tinha ranking mundial porque eu não tinha um ponto. Eu precisava ganhar um jogo. E aí, entrando, e tinha um 4º torneio
que era um challenger, que era um torneio que só de entrar na quadra ganhava o ponto. Só de pisar, nem que eu tomasse bolada e fosse e tomasse, sei lá, não fizesse nenhum ponto no jogo. Eu ganharia um ponto só por entrar na chave. E eu lembro que quando eu cheguei em Santos, as organizadoras, eu acabei pegando amizade com elas, falaram, Paulo, a gente tem uma notícia não muito legal para te dar, que o quarto torneio, aquele que você ia pontuar, ia se tornar um profissional, não vai acontecer. Foi mudado data e a gente não vai conseguir, a gente decidiu desistir do torneio. E aí eu falei, puxa, cheguei pro meu parceiro, falei, agora, o torneio que a gente ia ser, só que a gente ia jogar com dois franceses, 200 do mundo, que tinham acabado de chegar no Brasil para jogar uma temporada de 10 ou 12 torneios. E aí, assim, a meia hora do jogo, o Rogério falou, Paulo, a gente não vai ter como ganhar. E eu saí, fui aquecer, fui fazer tudo. Falei, o que eu faço agora? O jogo chegando, e eu falei, não sei o que fazer. Faltava acho que 1 hora pro jogo, aqueci. Aí uns 10 minutos antes de entrar na quadra, o Rogério chegou para mim e falou, Paulo, parabéns. Cara, a gente chegou longe, a gente jogou 3 torneios profissionais, isso é incrível. Entrar na quadra de um torneio profissional sendo um amador, é que nem se jogar, sei lá, fazer um jogo lá no campo do Corinthians, sendo um amador e jogar no meio dos profissionais e viver aquele momento de profissional. Já é uma conquista, já é uma coisa incrível, ah, entendeu? E eu falei, não, Rogério, faltava 10 minutos pro jogo. Eu falei, não vai acabar aqui não. Eu vou fazer uma oração aqui, eu vou pedir uma ajuda, eu vou dar um jeito, eu vou resolver esse problema e a gente vai ganhar esse jogo. Ele falou, Paulo, não tem como, eles são os principais, cabeça 1 do torneio, são os jogadores mais fortes, não tem como vencer. E eu vencer não tinha, eu falei, mas a gente não dava para ganhar jogando deles, mas a gente vai ganhar de alguma forma. Eu não quero saber como. Aí eu fiz a minha oração, falei com a minha avó, falei, ó, quem estiver me escutando aqui, por favor, corre lá, eu tenho 5 minutos para que aconteça um milagre. Eu preciso de um milagre em 5 minutos, então dá um jeito aí em cima, agiliza, por favor, resolve meu problema aqui e me traz alguma solução. Aí saí da minha oração, acreditando que alguma coisa ia acontecer, que era a minha última chance. Eu falei, eu cheguei até aqui, eu enfrentei todo mundo, eu perdi peso, eu larguei tudo, eu entrei de cabeça nisso. Não tem sentido a minha vida acabar aqui, porque eu jamais ia conseguir outro torneio. Não tinha como, era a minha última chance. Ou eu marcava o meu primeiro ponto, me tornava um profissional e continuaria no tênis, ou eu parava e ia ter que dar a mão para todo mundo que me criticou e falou que eu não ia conseguir. O que eu fiz? Fomos em relação ao jogo, enquanto a gente estava chegando na quadra, os jogadores começaram a discutir. Tinham acabado de chegar. Os adversários. Os adversários, os dois franceses começaram a brigar, a discutir. Um falando com o outro em voz alta. O meu amigo entendia um pouco de francês e falou, eu acho que eles estão discutindo por algumas coisas que eu ouvi, que eu entendo muito pouco. Aí ele perguntou pro francês, assim, indignado, o cara falou, tá tudo bem? Ele falou, eu não sei o que aconteceu, mas o meu parceiro quer ir embora. Não quer mais jogar. Ele quer ir embora. E a gente não pode, senão a gente toma multa, tal. Não pode fazer isso. A gente tem que entrar na quadra e jogar. E ele não quer nem entrar na quadra, ele quer ir embora para a França. Só que eles tinham acabado de chegar no Brasil. E iam jogar uma temporada inteira, 12 torneios no Brasil. Porque o Brasil era euro, era tudo muito barato aqui. E o cara decidiu que ir embora. E aí fizeram um jogo, jogando assim, totalmente, um jogando quase que sem querer jogar e o outro tentando ganhar sozinho. E aí não dá, é dupla, né? Não tem jeito. E aí a gente acabou ganhando o nosso primeiro jogo graças a esse milagre que o meu treinador aos 16 anos, Fábio, ele falou assim pra mim, você nunca vai ser profissional, lá de Americana. Ele falou, você nunca vai ser profissional. Eu falei, eu vou. Ele falou, não vai. Ele falou, você só vai ser profissional se acontecer 1 ou mais milagres, e isso vai acontecer no mínimo depois dos 30 anos. Se acontecer, você vai ser profissional depois dos 30 anos. Eu fui com 31. Aí eu marquei meu primeiro ponto. Ele sabia alguma coisa. Ele sabia o que estava falando, né? Na cabeça dele isso seria impossível, né? Então, ó, você vai ser com 31 anos, se acontecer um monte de milagre, o cara falou tudo que aconteceu, né? Por falar em superação, né? A hora que você permitir aí, a gente pode botar o vídeo do Rodrigo Garcia, que tá perdendo nas pesquisas também, né? Acho que tem algum professor falando pra ele, olha, só se acontecer um milagre, só né? se acontecer um milagre, vamos lá. Tá na ponta da agulha aí, Fabrício? Toca o pau.
Para nós aqui não estamos ouvindo. Eu pego. Bastante gente. Edson Aparecido, Marcelo Nanini, Jefferson Brum, Simone Marqueto. Nossa, que legal. Viu, mas Daniel, é terrível. Tá, o evento tinha bastante gente, toda a comunidade política regional. Bacana. Prefeitos da região. Ele é governador do estado, tem a caneta na mão, né, Fábio? Sim, né? sim, é uma autoridade, né? Coordena o nosso hospital aqui, nós sempre temos que destacar, né, que é uma autoridade, esse candidato à eleição, mas é uma autoridade. É uma autoridade. Cidade, né? Tanto é que ele fez uma caminhada ali pela Campos Sales, com os apoiadores, candidatos a deputado estadual, federal, população. O Edson Giliboni, Simone Marqueto, os vereadores. População. Bastante gente. Vamos dar sequência aqui, né, Fabrício? Depois a gente... Isso. Tá legal. Nós Fique vamos conversando aqui. Ao vivo é assim mesmo, né? É, desse jeito. Até o Faustão atropela as coisas, né? Tem que ser assim, Paulo. senão... Desse jeito. Antes de voltar aqui, eu queria saber como que foi a... Olha lá, tá voltando? Vamos lá, então. Vamos lá. Como que foi do livro, que ainda não foi feito o lançamento público, para o roteiro do filme? O livro, eu comento hoje eu entendi através dos trabalhos que eu fiz, né, que a minha história era uma história de estratégia, de outros aspectos, não de esporte. Apesar do esporte, falar, né? Não é tanto tênis, né, Paulo? Apesar do esporte, ele está muito claro, porque ele fez parte da trajetória, mas as coisas que eu consegui no esporte foram através de muita estratégia, através de muita coragem. Hoje eu entendo. Não é um livro para tenista, é um livro sobre sonhos, sobre resiliência, sobre superação, tomadas de decisão, né? Sobre decisões que a gente toma, o poder que a decisão tem, a partir do momento que você decide que você vai ter uma vida melhor, o quanto isso muda, né? O quanto é importante você decidir o que você quer. Alguém já leu para isso virar roteiro do filme ou não? Eu fiz isso, eu peguei o rascunho do livro e distribuí para algumas pessoas-chave. Distribuí para o pessoal do BTG, para alguns grandes no BTG, distribuí para alguns influenciadores, distribuí para algumas pessoas que eu achava que eram importantes, alguns grandes empresários. E aí o pessoal do BTG conhecia eles eram sócios, né? Conheciam não, eles eram sócios de uma das maiores empresas do cinema brasileiro, a da Invest Image. É uma das maiores empresas, fizeram Cidade de Deus, fizeram filmes de comédias todos, Vai Que Cola, é tudo dessa empresa. Eles fizeram essa produtora. Os maiores filmes do país, eles são, na verdade, uma empresa de investimento. Tá. Eles investem através de leis de audiovisual, eles arrumam os patrocinadores para que os filmes sejam feitos, para que a produtora realize o filme. Então, e aí o BTG me chamou e falou: Paulo, nós temos a Invest Image, que é nós somos sócios dessa empresa, e ela é simplesmente a maior empresa do cinema brasileiro, e nós passamos o seu material para o dono da Invest Image, para o sócio deles. E aí o cara viu e falou: eu quero ir conhecer o Paulo. Foi para Alphaville, onde eu moro, e a gente se reuniu e eu contei história para ele. E aí ele falou: Paulo, é a história mais surreal que eu já escutei na minha vida, a história mais maluca. Eu nunca vi nada parecido no cinema. Você contou a história, eu tô com o filme na cabeça. Ele falou: eu quero cuidar desse filme. E ele não cuida do filme de ninguém. E ele falou: eu quero cuidar do seu filme. Nós vamos fazer um filme e eu que vou cuidar. E aí eu tenho uma sociedade com eles, né? Assinamos o contrato, e a primeira empresa que ele buscou para fazer isso foi a Fábrica Filmes. Apesar dele ser dono da Conspiração Filmes, que é a maior produtora do país, é a principal hoje, a número 1 é a Conspiração, mas ele falou: seu filme tem que ser feito pela Fábrica. É muito difícil você estar fazendo a parte toda burocrática, tanto o livro quanto o filme, ou está sendo tranquilo para você? Não, é difícil. Complexo. É complexo. Já começou a produção do filme? Não começou ainda. Dia 22 agora é a apresentação oficial do filme, do projeto do filme, para mais de 60 empresários, vai ser no consulado francês. Mas está dando bastante trabalho para você. Muito trabalho, está dando muito. Então são eventos que estão tendo. Agora eu estou tendo assim, muita entrevista aparecendo, muita gente me chamando para podcasts, para rádios,
para tudo. E hoje eu tenho um empresário, eu tenho uma equipe, eu tenho a Keila Lima, que é uma apresentadora que foi da Globo, da Band, hoje é da Rede Gospel, ela está me auxiliando. Eu tenho uma assessora de imprensa, Andréia, eu tenho um empresário, o Denis, que está aqui com a gente no estúdio. Então hoje tem minha esposa que me apoia assim, de uma maneira muito, muito forte. Mas eu vou falar, é muito difícil esses bastidores. As pessoas não imaginam o quanto é difícil. Mas você está conseguindo cumprir essa agenda e ao mesmo tempo continuar trabalhando? Tenho que trabalhar. Hoje eu estou realizando clínicas de tênis e de beach tênis, que eu estou nesse trabalho muito forte. Eu sempre tive. Eu tenho que manter o meu orçamento até as coisas acontecerem. Você ainda está em Alphaville? Estou em Alphaville ainda. Estou fazendo. Agora eu comecei com um trabalho muito forte de clínicas. Vou começar com o interior também, com finais tudo. De semana, finais de semana, assim, exato. Eu vou começar, mas durante a semana está bem difícil, porque eu estou com a agenda muito lotada. Eu tenho... Isso porque não foi lançado nem o livro, nem o filme ainda, né? Nada. Imagina a hora que... E o filme vai ser o primeiro anúncio oficial agora, com a Fábrica Filmes, vai ser agora dia 22. Então isso já muda também um pouco do jogo, entendeu? Agora o filme é bem mais complexo que o livro, ou mas, é uma falsa impressão? Infinitamente maior, assim, não tem nem como comparar. O livro é uma coisa que você pega a produtora, eu já fiz 6, 7 revisões, um livro de 220 páginas, 200 e poucas páginas, então é trabalhoso, porque é uma revisão que você tem que ir linha por linha ali procurando erros e tudo mais. Agora o filme é surreal, é uma coisa que eu não imaginava o tamanho. O roteiro já foram acho que 6 reuniões de 6 horas cada, para fazer o esqueleto do roteiro. O roteiro em si eu passei por mais de 50, 60 horas fazendo. Então, no meu tempo livre, eu fico 5, 6 horas, quando eu tenho esse tempo, dedicando a isso. Então, eu estou com o roteiro pronto, assim, o rascunho do roteiro, eu estou com a escaleta, que seria o esqueleto do roteiro, para quem a gente apresenta para os investidores, para esse pessoal. Então, é muito difícil. Você imaginava que um dia você ia participar de um livro? Porque eu acho que assim, imaginar o sonho é uma coisa, atingi-lo, mas que isso tudo vai virar um livro e um filme, não imaginava. Você vai participar do filme? Vou participar. O filme começa com um podcast meu. Conta o que você pode adiantar aí pra gente, tudo. Eu posso falar, assim, tudo que eu falar não tem como você... qualquer spoiler que eu contasse não vai interferir no filme, porque o que eu tô vendo que é o filme, eu não imaginava. Você imagina, por exemplo, eu vou estar... vai ter um momento que vai ter um acidente meu de moto. Entra a música... Entra detalhes, entra pessoas, eles pegam aquela cena simples de um acidente e transformam em 10 minutos de filme. Com música, com filmagem em câmera lenta, com drama, com detalhes, que por mais que eu conte, porque o livro eu detalhei muito, eu procurei detalhes, você vai ler o livro, você sabe o que vai acontecer no filme, mas... transformar o que está no livro para o filme. Hoje, o diretor, o roteirista do filme é o cara que é o Arnaldo, que é do Vai Que Cola, que faz Vai Que Cola da Globo, que faz Amor e Sexo, que faz filmes conhecidos, faz séries. É um dos maiores roteiristas do país. Hoje eu estou com o maior investidor do país, com a maior, está entre as 3 maiores a fábrica do país, maior produtoras do cinema do país. E eu tô com o maior roteirista do país. Então eu tô com uma equipe... tudo para dar certo. Que tem muita chance de ser um grande sucesso. Vai ser provavelmente 1h40 de filme, mais ou menos. De 1h20 a 1h40. Vai ser uma super produção. Então é lançamento nacional, assim... não sei o tempo, mas... eles estão estimando, talvez, um mês de lançamento, 20 dias. Deve ir pro circuito aberto... Vai para... algum canal? Vai para as principais plataformas. A gente vai estar no evento, vai estar lá Netflix, Amazon, HBO, Disney, a Globoplay. Vai estar todas as grandes plataformas lá. Então é algo assim
Nunca imaginei na minha vida. A TV vai acompanhar, né? Com certeza. Vamos acompanhar, Com né? certeza estaremos. Já vamos fazer contato com a assessora de imprensa para já reservar uma outra data para ele vir aqui. Aí vai ser... Vou pedir licença um pouquinho para a gente tentar agora passar a matéria aí feita com o governador Rodrigo Garcia. Vamos lá? Ou vai dar? Como esse evento pode ser importante para o eleitor que ainda não tem? Olha, amanhã nós temos debate do SBT com um conjunto de órgãos de imprensa que vai esclarecer ainda mais o eleitor de São Paulo para a importância da eleição de São Paulo. É agora que a população está olhando a eleição de governador, vendo como ela é importante para o nosso estado. É o governador que está aqui no dia a dia da segurança, da saúde, das estradas. E eu não tenho dúvida que mais um debate vai ser fundamental para a população, comparando os candidatos, avaliando a história de cada candidato, poder decidir de maneira soberana na próxima eleição. Eu estou muito feliz com os resultados até agora alcançados nas pesquisas. Quero agradecer à população de São Paulo, que tem enxergado o meu trabalho, tem avaliado como ótimo e bom o nosso governo e mostrado para a população que a nossa candidatura é uma candidatura que vai não só dar a garantia de que São Paulo conclui aquilo tudo que nós já começamos, mas também como São Paulo vai olhar para frente. Portanto, o debate serve para que a gente compare os candidatos, olhe a história de cada um e decida no dia 2 de outubro. Independente dos resultados do pleito a nível federal, o senhor acredita que o estado de São Paulo nos próximos 4 anos pode ser a grande trincheira contra o radicalismo dos dois aspectos? Olha, nós sempre faremos aqui em São Paulo aquilo que a nossa lema e a nossa bandeira determina, né? Pelo Brasil, faça-se tudo, faça-se grandes coisas. São Paulo sempre foi a locomotiva do Brasil, São Paulo ajuda o Brasil no seu desenvolvimento e ajuda porque aqui nós sempre tivemos valores importantes na nossa história, né? Respeito à liberdade, respeito à democracia, respeito à família, e esses valores vão continuar fazendo de São Paulo um estado fundamental para o Brasil se desenvolver. E eu não tenho dúvida que esses valores de liberdade, democracia e respeito à família continuarão presentes aqui em São Paulo. Inclui a violência contra a mulher, combate? Sem dúvida, São Paulo já avançou muito nesses últimos anos. São Paulo é um estado que não tolera a intolerância. Nós criamos e ampliamos os canais de comunicação para a mulher fazer denúncias. Isso foi fundamental para a gente prender mais agressores. Nós aumentamos em mais de 43% a prisão de agressores em São Paulo. Nós conseguimos diminuir o feminicídio aqui em São Paulo, mesmo durante a pandemia, mas nós não estamos satisfeitos. Nós vamos ampliar ainda mais a proteção à mulher. Eu vou criar o Departamento de Defesa e Proteção à Mulher na Polícia Civil, equivalente ao DENARC e ao DEIC, para que nós possamos articular ainda mais todo esse sistema de proteção. Temos agora a figura da Casa da Mulher Paulista. Nós vamos espalhar essas casas da mulher em todo o estado de São Paulo. Já temos mais de 40 programadas, para que nessa casa a mulher se sinta acolhida, para que nessa casa ela possa ter cursos profissionalizantes e possa fazer com que ela, através dessa profissionalização, ganhe o mercado de trabalho, possa ser cada vez mais autônomo. Mulher não é propriedade de marido, propriedade de homem. Mulher fica onde ela quiser e cada vez mais ela é fundamental no desenvolvimento econômico do Brasil. As mulheres hoje são responsáveis por mais de 40% da renda dos lares brasileiros. E é fundamental aqui em São Paulo a gente criar todas as condições para que ela cresça ainda mais. E, portanto, São Paulo é um estado que não tolera a intolerância e combate todo tipo de violência à mulher. Rodrigo, qual é o seu plano de governo para a questão de logística e transporte aqui para a região? Olha, Itapetininga é uma das maiores produtoras do agronegócio brasileiro. E aqui em São Paulo, campeã. Portanto, é fundamental aqui em Itapetininga, Itapeva, nas regiões produtoras, a gente entender que a logística é fundamental para o crescimento do agronegócio. Nós estamos fazendo mais de 1.000 quilômetros de estradas nesse momento aqui na região e o meu compromisso nos próximos 4 anos é ampliar esse programa, seja de recapeamento de estradas, como nós estamos fazendo ali em Pilar do Sul, São Miguel Arcanjo, seja pavimentação de estradas de terra, seja também duplicações importantes para que a gente escoe essa produção. Nós estamos nesse momento duplicando trechos importantes ali em Itapeva, ali em Itararé. Vamos concluir essa duplicação entre Capão e Itararé para mostrar que a maior região produtora agrícola de São Paulo vai ter a logística como um fator fundamental de desenvolvimento. Qual que é a avaliação que o senhor faz a respeito da pesquisa que foi divulgada ontem? Olha, eu quero agradecer a população que já conhece o nosso governo, que já aprova o nosso governo. Nós tivemos mais de 31% das pessoas de São Paulo que aprovam o nosso governo, dando uma nota ótima ou boa para o governo. E temos uma grande intenção de voto. Então, eu estou muito feliz. A cada semana a gente cresce nas pesquisas. A cada semana a gente cresce nas pesquisas, a cada semana a gente conquista o eleitor de São Paulo, porque eles sabem que o nosso projeto representa a garantia dessas conquistas de São Paulo e representa o futuro.
Nós passamos a confiança necessária para a população, que em São Paulo nós vamos respeitar as liberdades, respeitar a família e continuar trabalhando muito em paz para que São Paulo cresça. E os projetos para a área da saúde, governador? Olha, nós temos feito um esforço grande depois da pandemia de poder zerar as filas de cirurgias eletivas. Temos feito isso através do mutirão de cirurgias. Até o final do ano não teremos mais essas filas. Temos apoiado os nossos hospitais filantrópicos e vamos renovar aqui o nosso compromisso com o Hospital de Itapetininga. Não só de transformá-lo num hospital escola, mas cada vez mais colocar recursos do Estado para ampliar o atendimento, apoiar a prefeitura dentro do hospital e fazer com que ele seja um polo regional de atendimento à saúde. São Paulo é intolerante, exceto com a intolerância. Daí não tolera a intolerância. Aí não tolera a intolerância. Né? Aquilo foi uma pegadinha da língua portuguesa. Ficou legal. Fabião, ele está acompanhando a pesquisa, pelo visto não está, porque ele falou que está crescendo. Olha, pesquisa hoje tem para todo mundo, né? O Daniel dá risada, ele está diminuindo, não está? Tá encolhendo. Ele não está acompanhando? Não, corrigindo. A última pesquisa que foi divulgada ontem diminui a diferença dele para o Tarcísio. Ah, tá. Então ele cresceu. Então ele cresceu. Tá certo o que ele falou. Se é possível superar o Tarcísio aí para ocupar o segundo lugar, eu já não sei. Mas que diminuiu a diferença do Garcia para o Tarcísio, diminuiu. Não, então ele está certo. Na pesquisa de ontem à noite. Ele está crescendo, porque falaram que ele estava caindo. O que eu ouvi é que ele estava caindo. Não, mas a pesquisa que saiu ontem à noite, ele cresceu realmente e diminuiu a diferença para o Tarcísio aí. Que é a grande briga, né? Porque o Haddad está meio que isolado lá com 30 e tantos % na primeira colocação. A briga agora para ver quem que vai com a Haddad para o segundo turno aí, né? E você acredita nas pesquisas? Elas passam informação com credibilidade e tal? Eu acho que só uma pergunta, tá? Depende do pesquisador, né? Depende da empresa. Depende do instituto, né? Depende do instituto, não tenha dúvida. Tem instituto com credibilidade e outros não. Né? O IPEC, que é talvez o maior instituto da atualidade, é o que sucedeu o IBOP, antigo IBOP. Sim. Tem o Datafolha, que goste ou não goste, também tem tradição e tem credibilidade aí. Eu acho que dá para confiar, sim. Certo. Na verdade, né, a metodologia, né, que é usada, né, que precisa ser avaliado. Paulo, você gosta de política? Não, nada. Acho que é a melhor saída, viu? Que é o melhor jogo, é isso aí, viu? Mas não deixa de ser uma certa política. Não estou com tempo ainda. Mas essa correria não deixa de ser uma certa política não partidária, né? Mas de relacionamentos. Sim. Né? O relacionamento é uma grande política, né? Você tem que saber como agradar a todos os lados. Eu estou vendo agora essa participação aí em programas ao vivo, em podcasts. Você tem que dançar conforme a música ali, não dá para você impor, a pessoa muda de assunto, te corta, entra com uma outra coisa, ela não quer saber o que você está falando, você tem que ser político, né? E as relações, as parcerias criadas, até o lançamento do livro, do exato. filme, né? Para tudo isso. Então, não, está sendo nesse ponto, sim, está sendo uma experiência boa. Você está gostando? Estou gostando. É tudo muito cansativo, na verdade, porque as entrevistas que começaram agora, elas tomam muito tempo. Mas você não fica desconfortável em participar de entrevistas? De jeito nenhum. Tá falando para as câmeras? Não, super... Você se sente à vontade? Não, nasci para isso. Eu falo pro meu empresário que eu nasci para isso. Porque... Eu levo muito na boa, eu falo bem. As pessoas ficam constrangidas. Não, zero. Agora estou começando com palestras também. Eu já tenho uma palestra grande para fazer. Paulo, e quem quiser conhecer um pouco mais de você, da sua história, você está nas redes sociais? O meu Instagram, Paulo Camargo Oficial. No meu Instagram tem meu contato, tem tudo. Paulo Camargo Oficial. Ali a pessoa consegue conhecer bastante coisa. Tá vendo? Eu tenho postado as entrevistas, eu tenho postado um trabalho voltado para motivacional muito forte, tenho postado coisas também relacionadas à estratégia, sonhos. Você é diligente com a sua rede social, Sim. Você dá uma atenção. Dou uma atenção. E hoje a gente está com uma equipe que está permitindo que isso aconteça, né? Tem que ajudar, né? Senão o fardo fica difícil. Precisa ter uma equipe aí até porque não adianta ter rede social se ela não está atualizada, se não interage,
né? Exato. Fábio, você que é um profissional dessa área, é uma somatória de ações aí, livro, filme, rede social, a publicidade está na veia de tudo isso aí. Né? Não tenha dúvida. A gente costuma falar que comunicação é como um quadro de quebra-cabeças. Cada pecinha compõe o todo. Então, assim, hoje a tua vida é filme, livro, palestra, treino, na parte de comunicação. Ou com cada rede social é uma pecinha do quebra-cabeça. Você acha que hoje, eu até queria que o Daniel falasse, você acha que hoje um projeto dessa envergadura do Paulo, ele jamais pode vir desacompanhado de um trabalho da internet junto, em paralelo? Sem dúvida, sem dúvida. Não se pode nem se pensar em fazer algo isolado da internet. Vou dizer o seguinte, com certeza precisa ter um foco para comunicação. Ele pode ser um excelente escritor de livro, ele pode ser um excelente produtor de um vídeo, de um filme, ou até um excelente artista, eventualmente. Se ninguém souber disso... As redes sociais, né, Daniel? Rede social é uma mídia, né? Mídia como meio de comunicação. Palestra é outra mídia, né? A assessoria de imprensa vai te orientar sobre isso. Falar com a TVI tem uma importância. Falar com a Rede Globo tem outra importância. Falar para um jornal, Folha de São Paulo... Um jornal escrito. Um jornal escrito, para uma rádio, é o pool. Né? Então tem que ter foco para comunicação. E rede social é uma perna importantíssima, hein? Sim, é uma perna importante porque é ela que faz a informação trafegar numa velocidade mais rápida e atinge um maior número de pessoas. Então ela... Não sei se espinha dorsal, mas ela é um dos principais, né? Não tenho dúvida. Ela é o que mantém a comunicação fluindo, né? Isso. E aí você pontualmente vai otimizando isso com palestra, entrevistas e outros canais. É isso? A imagem, pegando o Paulo aqui, a imagem dele é o conjunto de elementos. Certo. Tem político, trazendo para a política aí, que fala assim, eu não converso com tal veículo de comunicação. Eu não falo com aquela determinada rádio. Ela está abrindo mão de uma parcela do público. Ele está enterrando um canal. Está enterrando um canal. É uma decisão estratégica. O Paulo poderia ter falado assim, não, eu estou num patamar nacional, eu não vou lá em Itapetininga falar com a TVI. Talvez não fosse Seria problema. Seria uma péssima estratégia, eu ia ficar bravo com isso. Não, e ele estaria afrontando a parte das raízes, a parte da origem. Sim. Né? A parte que é a base. E você tem um carinho, né, Paulo, pela cidade. Aqui você faz questão que a cidade esteja participando Com certeza. dos seus projetos. Eu amo aqui, eu gosto demais, tenho amigos aqui. O Fábio é um grande amigo de infância. E no dia a dia, no seu dia a dia, com qual frequência você vem aqui? Você vem para Itapetininga com alguma frequência? Eu venho ver meus pais. Ele veio jogar comigo na pandemia e o torneio. Quem ganhou? Não, nós jogamos juntos. Jogaram juntos, né? E aí precisava fazer mais um jogo, ele machucou. acabou se machucando. Eu machuquei? Você teve uma contusão na panturrilha. Até Formou uma boa dupla ou não? Eu não tenho o que reclamar, né? Do meu parceiro, né? Eu acho que ele deve ter a pergunta é pra quem? A pergunta é pra quem? É verdade. Formaram uma boa dupla ou não? O Fábio aguentou o Rojão. O Paulo é um cara legal de jogar com ele, assim, a cabeça é muito avançada, né? Muito. As táticas que ele ensina, é um conhecimento muito diferenciado do esporte, né? Olha, é um atleta completo mesmo. Eu quis ir para a dupla justamente pela parte estratégica, que eu entendia que eu era bom de estratégia, não era bom de tênis. Então, na estratégia eu consegui muita coisa. Enquanto você estava falando, eu fui lembrando da nossa infância, adolescência, né? Que quando os caras eram melhor que a gente, ele falava, não, dá para ganhar. E dá para ganhar, sempre tinha algum plano B, que não era exatamente a gente superar na técnica os caras. Era sacar e subir, era cruzar, correr pro meio da... Eram umas coisas loucas. Era assim, fazer jogadas para você tentar compensar a falta de nível, às vezes. E às vezes a gente fiz isso no profissional. Com o Gordo e com o Fernando, mesmo que eles tinham mais mão que a gente, e eu era mais novo, o Paulo falava, não dá, só que faça o que eu falar, só que joga onde eu mandar, e eu tinha que obedecer ele porque ele era muito bravo. Eu estava lembrando disso aí. E muitas vezes a gente e ganhava, né? E ganhava. A gente não era melhor, a gente era mais estrategista. Né? Tudo é mental, né? As oportunidades elas estão na nossa frente o tempo inteiro e a gente precisa
precisa tá criando as oportunidades, não só esperando chegar, né? A gente precisa criar as oportunidades e ir atrás que a gente consegue. Quem sabe faz a hora, né? Exato. É isso aí, e nós por aqui vamos chegando ao final do programa, infelizmente, Paulo, porque foi um programa muito gostoso conversar com você. Não sei, tem mais algo que faltou? Eu só queria agradecer um amigo em especial, tem que agradecer. O Marcelo do Açaí da Barra, que tem aqui o açaí aqui atrás das escolas. Sim, ali, né? Qual é o nome daquela rua? Coronel Afonso. Coronel Afonso. Agradecer o pessoal do Açaí da Barra aí que tá dando uma força pra gente. Ótimo. Isso aí. Volte sempre, viu? Volte sempre. Volto, é só chamar que eu volto. tiver notícia do livro, do filme... Lançando o livro, eu já vou estar vendo pra gente agendar um lançamento aqui, né? Eu vejo com o Fábio aí pra gente tentar fazer um barulho aí, né? Tem que fazer, tem que vir. E depois do filme, o filme tá previsto pro ano que vem, mas mais um pouquinho já sai o elenco, aí muda também um pouco o jogo, porque vão ser... os maiores nomes do cinema brasileiro aí, os maiores atores, os mais famosos vai estar no filme. Então, já tem o elenco ou não? Estamos definindo, não pode falar porque tem que negociar tá em fase de negociação, né? Então tem que esperar negociar para poder anunciar o nome, mas é um dos maiores aí do cinema. Olha só. Coisa grande. Que bacana. Muito bom. Daniel? Obrigado compartilhar com a gente aí. Eu que agradeço. Pedacinhos da sua história e deixou a gente aí bastante curioso, né? Para assistir o filme e ler o livro, com certeza. Legal, vocês vão gostar. Parabéns. Obrigado, Fabião, gente. Obrigado. Muito legal aí Fabião, eu acho que você fica melhor aí nessa cadeira, sabia? Você ficou mais confortável aí, né? Fico mais confortável, pode dar opinião, pode dar palpite. Eu confesso que é bem mais prazeroso comentar do que apresentar. Né? 1000 vezes. 1000 vezes. Muito obrigado, viu, Fabião? Imagina, estamos aqui para isso. E Paulo, mais uma vez, muito obrigado, foi um prazer e olha, sucesso, conte sempre com a TV, com a cidade, com a nossa amizade, com o nosso carinho, com o nosso apoio. Obrigado, Fábio. Obrigado a todos aí pela oportunidade, né, por estar aqui. É sempre bom estar em Itapetininga, né, e estar com vocês aqui nesse clima gostoso. Realmente, só chamar que eu volto. É isso aí, os nossos votos de sucesso. E obrigado. A todos os telespectadores internautas que ficaram conosco aqui, tá? O nosso muito obrigado. Hoje, sexta-feira, um dia para aproveitar, curtir a família. Então, Sextou. Aproveitem, né? Pratiquem atividades físicas, curtam seus familiares e tenham todos um ótimo final de semana. Até a próxima. Telescópio. Apoio Cultural, Plano Familiar Camargo, Tradição, Seriedade e Respeito. Orocentro Prime, cuidando do seu sorriso. Unimed Sul Paulista, cuidar de você, esse é o plano.